Vamos ler do capítulo 2 do segundo canto, texto número 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Padam Padam Vaishnavam Atmanan Chitad. Yanechi Netyat Tadutsi Shrikshava. Visrija Dauratnyam Mananya Surida. Ridopa Buryaha Padam Pade Pade. Param Padam Vaishnavanam Atmanam Chitat. Yam Nechi Nechiata Dutsi Shrikshava. Visrija Dauratnyam Mananya Saurida. Rido Paguryaha Padam Pade Pade. Agora vamos repetir as palavras Param, La Suprema. Padam, situação. Vaishnavam, em relação com a personalidade de Deus. Amananti, sabem eles. Tat, isso. Yat, lo qual. Na iti, no existo. Na iti, no existo. Iti, assim pois. Atat, sim Deus. Utsishrikshava, aqueles que desejam iludir. Visrija, abandonando por completo.
Daurat Nyam, perplexidades, Anânia, absolutamente, Sauridá, de buena fé, Rida, Rida Upagurria, poniéndolos en el corazón. Aja, aquele que é lo único venerável. Padam, pés de loto. Padê, padê, a cada momento. Tradução. Los transcendentalistas desejam eludir todo lo ateu, pois conhecem essa situação suprema em la que todo está relacionado com o Supremo Senhor Vishnu. Logo, um devoto puro que esteja em absoluta harmonia com o Senhor não cria perplexidades, sino que adora os pés de loto do Senhor a cada momento e se los pone em el coração. Vamos repetir. Los transcendentalistas desejam eludir. O que é eludir? Desejam eludir todo lo ateu. Pois conhecem essa situação suprema, em la que todo está relacionado com o Supremo Senhor Vishnu. Logo, um devoto puro que esteja em absoluta harmonia com o Senhor, não cria perplexidades, sino que adora os pés de lotos do Senhor a cada momento e se los pone em el coração. Olha o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Em el Bhagavad Gita se menciona várias vezes Madhama, mi morada. E de acordo com o que disse a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, existe o ilimitado cielo espiritual, em el que os planetas se denominam Vaikunthas, ou a morada de la personalidade de Deus. En ese cielo que se encontra muchísimo más allá del cielo material e suas 7 coberturas, não há necessidade do sol nem de la luna, nem há necessidade de eletricidade para a iluminação, porque os planetas são autoiluminadores.
y más brillantes que los soles materiales. Então aqui, Srila Prabhupada está se referindo a esse verso, capítulo 15, verso número 7. Ou 6, talvez 6. 15, 6. Natad vasayate suryo nasashanko napavakahan yadgatwana nivartante tadhama paramam mama. Eu tinha o Bhagavad Gita na mão, Bhagavad Gita. Eu posso ler a tradução em espanhol. Natad vasayate suryo nasashanko napavakahan yadgatwana nivartante tadhama paramam mama. Aqui Srila Prabhupada diz, no Bhagavad Gita se menciona várias vezes Madhama. E depois referiu-se a esse verso aqui. A tradução. Essa suprema morada minha não está iluminada por el sol ni la luna, ni por el fuego, ni por la eletricidade. Aqueles que chegam a ela nunca regressam a esse mundo material. Essa referência os devotos puros del Senhor estão em harmonia absoluta com a personalidade de Deus. Ou, em outras palavras, sempre pensam em El Senhor como seu único bem-querente e amigo de confiança. A eles não lhe chama a atenção nenhuma criatura mundana, nem sequer hasta o nível de Brahma, é o Senhor do universo. Só eles podem ter de modo definitivo uma visão clara de los planetas Vaikunta. Como esses devotos puros los dirige perfeitamente ao Senhor Supremo, eles não criam nenhuma perplexidade artificial em lo referente à la compreensão transcendental, perdendo o tempo em discutir lo que é Brahman e lo que é no Brahman, ou perdendo o tempo em discutir o que é Brahman, o que não é Brahman, ou Maya, nem tampouco creem falsamente que são unos com o Senhor, nem arguem que o Senhor não existe separadamente, nem que não existe Deus em absoluto, ou que os próprios seres viventes são Deus, ou que quando Deus se encarna, adopta um corpo material. Assim. É porque os Mayavadis, eles dizem que existe para Brahman
e um Apara Brahman. Um Brahman superior e outro Brahman inferior. O Brahman superior é o Brahman impersonal. E o Brahman inferior é Krishna e os avataras. Assim. E eles põem Krishna barro, lá a influência de Satvaguna. Isso é a grande ofensa aos Vaishnavas. Por isso que os Vaishnavas são muito duros com eles. Mas essa filosofia não tem referência nas escrituras. Não é? Porque quando Shankaracharya estabeleceu essa filosofia do Advaita Vedanta, a Índia estava dominada pela filosofia budista. Então, filosofia budista é Sunyavadi. Sunyavadi quer dizer o absoluto é nada. Então, se por arrego de Krishna, ele não podia pregar assim lá a filosofia Vaishnava, assim, porque as pessoas não estavam preparadas. Então, se Shankaracharya veio, ele é uma encarnação de Shiva, para predicar que não, absoluto não é nada, é algo. Assim, algo indefinido. Pero tiene algo. Assim. Essa foi a estratégia. Assim, parece. Depois, essa filosofia, assim, porque a grande coisa que Shankaracharya hecho foi que ele estabeleceu novamente os Vedas. Isso foi sua principal tarefa. Porque os budistas, eles baniram, negaram os Vedas. Então, Shankaracharya estabeleceu os Vedas. Pero nesta doutrina ou filosofia, que uno não necessita se render a Deus. Por isso que há muitos impersonalistas, né? Não quero me render a Deus. Então se tem essa filosofia. Né? Para aqueles que não querem se render-se a Deus, a Krishna, então essa filosofia. Né? Eles dizem que seguem Bhagavad Gita, mas não seguem. Tiene uma coisa assim, uma tradição assim, que começou com os Mayavadis. Diz que o conhecimento tem 3 níveis. Se chamam Prasthanatraya. É o primeiro nível, assim, que é mais autorizado. São 10 Upanishads.
Porque os Upanishads são centros, pelos 10. Brihadaranyaka Upanishad, Taittiriya Upanishad, Chandogya Upanishad, Mandukya, Mundaka, e depois os Upanishads pequenos, Prajna, Kena, Katha, Unomais e Isha. Nosso Isha, o Isha entra ali na 10ª posição, porque vale mais os mais antigos e maiores, Brihadaranyaka, Upanishad, Chandogya. Depois, segundo plano, Vedanta Sutra. Porque Vedanta Sutra é este por sutras. Os sutras são, assim, afirmações pequenas, tudo. Então, você tem que ter interpretação. Então, eles dão na interpretação Mayavadi, tinha a interpretação Vaishnava. É como quando Sarvabhauma Bhattacharya estava ensinando a filosofia Advaita Vedanta para Chaitanya. Chaitanya estava em sua casa. E Sarvabhauma estava cuidando dele. E tinha muito carinho por Chaitanya. Porque diz assim que ele diz que meu padre era muito amigo de seu abuelo, Vilambara Chakravarti. Então, eu sou seu tio e vocês meus sobrinhos. Assim, então, tinha essa relação, assim. Então, ele falou assim, eu sou um maestro de Advaita Vedanta e eu posso ensinar a você. Ele não sabia que Chaitanya Mahaprabhu ha sido o maior erudito de Navadvipa. E tinha 24 anos, era jovem. Assim, sabe? Ele pensou, esse daí não sabe nada, eu vou ensinar. E por 7 dias ele estava falando sobre a filosofia, explicando o Shariraka Bhashya, que é o comentário de Shankaracharya. No 7º dia ele disse assim, e Chaitanya o tempo todo assim, ó. Então ele falou assim, você não hace perguntas, eu não sei se você está compreendendo, você está entendendo o que estou falando e coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Chaitanya falou assim, não, eu entendo o que Vyasadeva falou em Vedanta Sutra. Aí Shankara, Sarvabhauma Bhattacharya falou, por que você sabe de Vedanta Sutra? Para quê? Ele não acreditou na capacidade de Chaitanya. E depois Sarvabhauma Bhattacharya ficou assim, ele ficou impressionado. Era uma pessoa honesta. Então, porque os
devotos, os devotos tratavam Chaitanya como Krishna. Então, você perguntou se o cunhado, assim, casou com sua irmã, assim, cunhado. Perguntou se o cunhado Gopinath Acharya, que era seguidor de Chaitanya. Olha só. Perguntou assim, por que você está tão esse sannyasi como Krishna? Aí Gopinath Acharya falou assim, porque ele é mesmo. Aí ele disse assim, como você pode provar? Aí Gopinath Acharya falou assim, não puedo. E citou um verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, hablado por Brahma. Atapi te deva padambujadvaya, prasada leshano grihita evahi. Solo si uno tiene gana tem a palavra fragmento, um fragmento da misericórdia de Krishna, é que uno pode entender Krishna. Deus assim. Aí depois, Sarvabhauma Bhattacharya falou com Krishna e com Chaitanya assim que você conhece esse verso de Srimad Bhagavatam, o verso Atmarama, esse verso famoso, assim, que mesmo um impersonalista, quando entra em contato com os passatempos de Krishna, ele se envolve ao devoto. Mesmo os Atmaramas, aqueles que estão satisfeitos com si mesmos. Então, o Sarvabhauma Bhattacharya falou assim para ele, explica esse verso aí. Aí Chaitanya falou assim, explica você primeiro, depois eu falo. Então, Sarvabhauma era considerado uma das pessoas mais eruditas da Índia daquele tempo. Ele tinha uma academia em Navadvipa antes. Pero neste meio acadêmico, tinha muita política. E ele teve que sair. Então o rei Prataparuda chamou ele para ser o seu conselheiro. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, sim, deu 9 explicações sobre o verso. Então, Chaitanya foi dar suas explicações. Ele, sem tocar nessas 9, ele deu 18. Então, Sarvabhauma chegou à conclusão, não é possível. Essa pessoa não é o que nós outros podemos ver. E porque ele era muito honesto.
Assim. Então, se Chaitanya revelou sua forma transcendental, uns dizem que é a forma de Sadhbhuja, com 6 braços, outros dizem que é a forma de Vishnu. Assim. Ele o revelou. A partir desse momento, Sarvabhauma se envolveu um dos principais discípulos e devotos de Chaitanya, também com esta misericórdia. Vamos seguir aqui. E eles tampouco se interessam em las muitas e oscuras teorias especulativas que, em realidade, são grandes obstáculos que se interponem em la senda de la compreensão transcendental. Ele está falando dos devotos puros. A parte de la classe de los impersonalistas, ou los no devotos, também há outras classes de pessoas que hacen passar por devotas del Senhor, pero que, no fundo, mantém a ideia de salvar-se por meio del hecho de volver-se uno com el Brahman impersonal. Elas manufaturam erroneamente sua própria forma de serviço devocional mediante ao libertinagem descarado. E engana outras pessoas que são simplonas ou libertinas como elas mesmas. Aqui está lleno desse tipo de pessoa. Todos esses não devotos e libertinos são, segundo Vishwanatha Chakravarti, duratmas, ou almas enganadoras disfarçadas de mahatmas, ou de grandes almas. Com a apresentação deste verso em particular, Shukadeva Goswami exclui de la lista de los transcendentalistas a essa classe de no devotos e libertinos. De modo que os planetas Vaikunta são, em efeito, os lugares residenciais supremos denominados los Parampadam. O Brahmajyoti impersonal também se denomina El Parampadam, por sua condição de ser os raios de los planetas Vaikunta, tal como os raios solares são os raios do Sol. O Bhagavad Gita 14:27 se disse claramente que o Brahmajyoti impersonal descansa em la persona del Senhor, e como todo descansa direta e indiretamente em El Brahmajyoti, todo procede del Senhor, todo descansa nele, e depois da aniquilação, todo se funde unicamente em ela. Esse verso 14:27, Brahmanori Pratistaham. Krishna diz, eu sou o Pratista de Brahman. Eu sou o fundamento de Brahman. Quer dizer que Krishna está superior ao Brahman.
Por lo tanto, nada é independente dele, de Krishna. O devoto puro del Senhor deixa de perder o valioso tempo em discriminar entre si Brahman e lo no Brahman, porque sabe perfeitamente bem que é o Senhor para Brahman, por meio de sua energia Brahman, está entretido em todo, em virtual, de lo qual o devoto vê todo como propriedade do Senhor. Uma vez eu estava já combinado com um devoto, estava em Oridava, discípulo de Prabhupada, estava verano, 45 graus. Então, vocês vão fazer uma peregrinagem em los Himalaias. Aí, pero o dia que nós outros assim marcamos, ele estava com uma gripe, assim, tinha febre e tudo. Então eu disse, tá, então vou solo. Aí foi solo. Assim minha peregrinagem. Fui a Badrinath, fui a Gangotri, onde está a nascente do Ganges. E para ir lá nos Himalaias, você tinha que correr um autobus em Rishikesh. Um pequeno autobus que vai, assim, como é, para chegar em Badrinath é uns 300 quilômetros, assim, numa carretera que, assim, demora mais de 12 horas. Então, depois, quando eu voltei, liguei em Rishikesh, estava assim, já de noite, assim, começando a noite. Estava cansado. Então, tinha que encontrar um lugar para dormir essa noite. Né? Entrei no ashram, assim, né? Pode me quedar aqui essa noite? Ah, sim. Um ashram no Mayavad. Então você vê no sannyasi, não muito verbo, né? Assim, falta, vamos dizer, 35 anos. Assim. Veio falar comigo e começou a predicar a mim. Oh, eles falam assim, oh, você é devoto de Krishna, né? Eu sou, bueno, muito bueno. Bueno. Pero você tem que saber que existe alguma coisa mais além. Eu assim, não sei disso, não. E tratei de argumentar com ele, né? Falei desse verso, Brahmanurri Pratisthaham. Ele dava argumentos, e eu dava argumentos e tudo isso. Eu pensei assim,
eu não vou dormir com a última palavra dele. Orei a Krishna, Krishna me dá inteligência para... Então eu digo assim para ele: mira, você sabe a coisa mais que eu quero para mim eternamente? Eu quero eternamente servir a Cristo. Ele ficou todo meio irritado, assim. Mirou o relógio, assim, vou a dormir. Foi a última palavra. Foi assim. Vamos lá. O devoto trata de ocupar todo ao serviço dele e não crê a perplexidade mediante o hecho de ensenhorear-se falsamente de la criação del Senhor. Ele é tão fiel que se ocupa em ele mesmo, assim como também ocupa todos os demais em el amoroso serviço transcendental do Senhor. O devoto vê em todo o Senhor e vê todo em el Senhor. É o distúrbio específico criado por el Duratma, ou el alma enganadora, se deve à ideia que ele sostiene de que a forma transcendental do Senhor é algo material. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Então, ok. Escuché una clase de Bhakti que decía que después de que se convirtió Sarvama Bhattacharya a devoto, no podía escuchar la palabra mukti, lo que eso quiso tanto así, ya no la podía escuchar y quería cambiarla por Bhakti y hubo como un intercambio. Então, eu vou explicar o que é. Vou dar a explicação. Porque ele falou esse verso assim: Tate no campão Susamik Samano e Vatma Kritam. Como é que é esse verso? 10º canto. Tate no campão Susamik Samano e Vatma Kritam Vipakam. Rigvava Purvi Vidatam Namaste. Aqui. Tate no campão Susamik Samano Bhujana Evatma Kritam Vipakam. Rigvagva Purvi Vidadam Namaste Jiveta Yo Mukti Pade Sadhaya Bhakti. Jiveta Yo Mukti Pade Sadhaya Bhakti. Esse verso diz que esse verso é muito importante. Em outras palavras, uno tiene que aceptar su karma. Y entonces, con su Rigvagva Purvi, com seu coração, palavras, vapos, o corpo, tem que se dedicar integralmente à consciência de Cristo. E assim,
Jivetayo Muktipade Sadayabha. Assim está, ele está elegible por la liberação. Então, tem essa palavra Muktipade. Então, quando Sarvabhauma Bhattacharya repetiu esse verso, Tate no campão Sukhami Shamano Burjana Evatma Kritam Vipakam Rigbad Bhakurde Vidadam Namaste Jivetao Yo Bhakti Pade Sadhaya Bhak. Em vez de Mukti, ele falou Bhakti. Aí Chaitanya falou, não. Você não pode cambiar as palavras do Srimad Bhagavatam. Assim. Porque vai Mukti da liberação pessoal. Não. Então, essa é assim. Ok, então estou saindo assim, pouco tempo. Tá? Foi boa esta visita aqui em Montevideo. E todo. Então, muchas gracias por todos que fizeram este apoio a mi visita. E Haribo. Ok. Jai. Haribo. Srila Prabhupada aqui, Jai. Jai. Salgamos em Magalananda. Vamos sair 9h30. 3:30, está bien. La idea es llegar a 10:30. 3:30. Ok, 9h30. Temos 1h15.